Tá gravando? Então, quem é Erich Auerbach? Esse primeiro autor do nosso curso. Auerbach é um filólogo alemão. O seu livro mais conhecido é o Mimesis, a representação da realidade. E aqui no vídeo, acabei de esquecer o título completo. Olha que vergonha. Bem, mas ele é um filólogo alemão, né? Era professor universitário na Alemanha durante a ascensão do nazismo, né? E isso faz com que ele tenha que migrar para Istambul, aonde será professor universitário novamente, né? Ele é uma espécie de exílio em Istambul, né? Com a ascensão do nazismo. Ele era judeu, né, consegue a vaga numa universidade e vai para lá. Depois, acho que se não me engano, em 1947, vai para os Estados Unidos, numa universidade na Pensilvânia, talvez a Universidade da Pensilvânia, vejam só. No caso do seu livro mais conhecido aqui, que é justamente o que a gente vai estar lendo, né, alguns capítulos, o Mimesis trata da representação da realidade na literatura. Trata do realismo na literatura. No entanto, ele vai ter uma concepção bastante peculiar do que seja o realismo, ou do que ele vai chamar do realismo sério na literatura. Trata-se da forma como a realidade é apresentada no texto literário. É assim que ele entende o realismo, portanto, não como uma escola, não como um período literário, né? Mas cada época teria ou poderia ter, né, o seu próprio realismo. Né? Cada época, cada estilo literário, né, produz a sua forma própria de representação da realidade. E é isto que Mimesis está buscando, né? Assim, discutir, apresentar, né, essas diferentes formas de realismo através da história literária. E aí, Mimesis é um livro de história, né? E assim, é um livro que articula história e literatura. Pois se vocês pensarem no que eu acabei de dizer sobre o realismo, como ele entende o realismo, o próprio realismo é histórico. Quer dizer, existe uma forma de representação da realidade que está presente no século XIX, em Madame Bovary, por exemplo, né, de Flaubert, ou nas Ilusões Perdidas, de Balzac, que é diferente daquele realismo que estaria aparecendo em Coetzee no século XX, no século XXI, né? Ou que estaria aparecendo em Pepetela, né? Ou, sei lá, do realismo que estaria aparecendo na Odisseia, né? Na Grécia clássica, correto? E, bom, trata-se então de uma investigação do modo como a realidade é apresentada, como a realidade se constitui no texto, né? E daí o título, né? Mimesis, né? Mimesis, aí vocês poderiam entender no Auerbach, né? Como a representação da realidade em si mesma. Esse é o tema. A representação aqui não vai ser traduzida, acho que seria um equívoco, traduzi-la como imitação. Não é? Assim, mimesis é um termo latino, a gente poderia pegar os textos de Costa Lima para... Desculpa, mimesis é um termo grego, a gente poderia pegar os textos do Costa Lima, né, para discutir isso, mas é um termo grego que será traduzido durante muito tempo, né, das línguas latinas por imitatio, né, por imitação. Mas essa tradução acaba não fazendo jus a esse conceito. Não é? Não se trata simplesmente de uma imitação da realidade. Não é? Mimesis tem algo aqui do modo como a gente estrutura esta realidade ao representá-la. Como constituímos, como percebemos. Então, a mimesis não é mera cópia. Não é? A mimesis e aí voltando para a relação
entre o texto literário e a história. Não é? Como século XX, século XXI. Não é? O tipo de realismo que ele apresenta, ou mesmo outro, né? Para ficar aí, se a gente pega o Miyakoto, pega a Pepetela, a gente compara os dois, a gente já diria, olha, ambos são contemporâneos, um em Moçambique, do tipo de representação da realidade, vou usar de novo o exemplo, que aparece em Madame Bovary, de Flaubert. Ok? Não é? Quer dizer, esta forma de representação da realidade. Na literatura, a forma como a literatura constitui, entre aspas, o seu real, como ela estrutura o contexto interno ao texto, digamos assim, o contexto diegético, né? O contexto da história, corresponde a determinadas perspectivas, a determinadas visões de mundo, que são tanto do autor, né, que é um fator relevante, né, assim, para a compreensão do texto literário, o autor, mas tem também a ver com o próprio momento, tem a ver com o espaço, né, tem a ver com uma história específica. Auerbach é um autor fundamental, né? Quer dizer, neste caso, na discussão da literatura, né? É um filólogo que teria assim, uma saída forte para a história e, de certa forma, para a sociologia, se a gente tiver uma perspectiva ampla do que é a sociologia, à medida em que o texto literário será analisado em conexão com a realidade social também, tá? Justamente com esse seu contexto. Se a gente pega Mimes, infelizmente a gente não tem como ler o livro todo aqui, se a gente pega Mimes, nós notaríamos o seguinte, né? Cada um dos seus capítulos corresponde a uma espécie de época, né? A um determinado momento da história da literatura ocidental. Né? E como que ele faz isto? Como que ele faz essa história? Ele faz essa história através de fragmentos. Né? Então, quase todos os capítulos, se não me engano, só o primeiro capítulo é uma exceção, mas mesmo assim, isso vai aparecer, quase todo capítulo começa com o fragmento de um determinado texto literário. Da mesma época. Não é? Então, isso vai dar a Mimesis algo que já foi chamado, né, pelo Leopoldo Weisbord, de uma concepção ali de uma totalidade aberta. Assim, o livro vai começar com um capítulo chamado A Cicatriz de Ulisses, discutindo a Odisseia e comparando com a com o episódio da tentação de Abraão. É bastante interessante, né, esta comparação. E em seguida ele vai caminhando, né, assim, por diversos momentos da literatura, de modo que Mimesis permanece, nesse sentido, uma obra aberta, né? A tal da totalidade aberta. Da totalidade aberta, por quê? Porque sempre seria possível editá-lo, né? Acrescentando mais um capítulo, né? Acrescentando mais um fragmento, mais uma discussão. No final do livro, no último capítulo, nós temos assim uma análise que é muito curiosa, aonde ele joga com a Virginia Woolf e apresenta, né, fala do estilo literário, da representação da realidade, da forma de representação da realidade da Virginia Woolf, onde ela buscava o quê? Através da representação de um único dia na vida de um personagem, dar conta da totalidade da sua vida. Não é? Como se estivesse jogando ali com o quê? Com um dia significativo, com um dia em que eu pudesse olhar aquele fragmento de vida. E aquele fragmento de vida me dá um sentido do todo. Okay? É exatamente esse método que ele está utilizando em Mimesis. Tá? O final, aí, a conclusão
muito interessante também, aonde ele vai estar associando o realismo do século XX à ruptura com, digamos assim, perspectivas hegemônicas sobre a sociedade, sobre a realidade, que vigoravam, né, na cultura europeia até o século XIX. Bem, isso aqui pretendia ser apenas uma introdução, um teste, eh, alguma orientação, uma apresentação de quem que seria Auerbach. Bem-vindos ao curso, espero que tenha sido bem-sucedida essa apresentação, espero que gostem do curso.